Olá, tudo bem? Então, estou de volta aqui para darmos continuidade a esse estudo sobre o exame parasitológico, tá? Então, vimos o quê? Já vimos a etapa pré-analítica com a coleta, as características mais importantes da coleta, entramos nessa fase já da fase analítica em si, com tanto análise macroscópica quanto análise microscópica, e agora vamos ver os métodos que são empregados nesse exame parasitológico. Então vamos ver que são diversos métodos, começando aqui pelo método geral, né, e partindo para os métodos específicos. Por quê? Porque na realização do exame parasitológico deve ocorrer ali a utilização aliada entre um método geral e métodos específicos também para aumentar essa sensibilidade desse exame realizado, tá? Então, vamos lá analisar essas principais técnicas empregadas no exame parasitológico, tá? Então, começando aqui, tá? Dentro dos principais métodos empregados, vamos começar com o exame direto a fresco, ou um método geral, não é isso? Por quê? Porque esse exame nada mais é do que a adição de solução salina, tá? Na lâmina, juntamente com pedaços ou porções de amostras de diferentes locais. Então, vão ser misturadas salina com porções de vários pontos da amostra em uma lâmina, tá? Então, ocorre aqui a mistura de salina com depois, posteriormente, a adição de amostras, né? Com auxílio de um palito, vai tocar em alguns pontos daquela amostra e inserir na gota, né, de salina e assim fazer uma homogeneização e, posteriormente, inserir a lamínula por cima e fazer a análise ao microscópio, tá? Então, vai ser feita essa análise com a utilização de Lugol ou não, preferencialmente com a utilização de Lugol. Lugol esse que é um corante, tá? Que é o mais utilizado na rotina, ele é o mais empregado, com certeza, tá? Então, de modo que ele facilita a observação desses parasitos. Então, com a coloração através do Lugol, vai ser feita então a análise desse material, de modo que para aumentar essa sensibilidade vão ser então empregadas 3 lâminas para cada amostra, tá? Então o exame direto, ele não utiliza de nenhuma técnica de concentração, como podemos ver, ele nada mais é do que uma análise direta daquele material em salina, tá bom? Então com isso ele apresenta uma baixa sensibilidade, de modo que é necessário que haja um alto número de parasitos ou parasitemia para que haja então a detecção de algum parasito nesse exame. Por isso ele é dito um método geral e ele não deve ser feito isoladamente, ele deve ser associado a outro método. E quais os outros métodos, os métodos mais específicos que são utilizados? Então vamos começar aqui com o método que, sem dúvidas, ele é o mais utilizado, o mais citado, tá? Que é o método da sedimentação espontânea, o método de Hofmann, Pons e Jenner, ou também método de Lutz, principalmente aqui chamado como método de Hofmann, tá? O método de sedimentação espontânea ou método de Hofmann. Esse método, ele utiliza-se desse princípio de sedimentação espontânea e ele então faz a pesquisa de ovos e larvas de helmintos. Ele é quase um método geral, tá? Ele faz essa pesquisa de ovos e larvas de helmintos, cistos de protozoários também, alguns oocistos de protozoários que apresentam um tamanho maior também. Por quê? Porque ele se baseia na sedimentação. Como o próprio nome fala, sedimentação, de modo que essa amostra ela vai ser então inserida num cálice, tá? E vai ocorrer então um tempo de repouso ou um tempo determinado, de modo que ocorre então a sedimentação dessa amostra para o fundo ali do cálice. Depois ocorre a retirada somente desse sedimento aqui, tá?
somente desse sedimento e vai ser então analisado no microscópio. Por isso o nome é sedimentação espontânea. Ele utiliza-se do método de sedimentação para concentrar esses parasitos. E quais são os passos? A técnica ela é realizada basicamente com a mistura de amostra com água, tá? Em um frasco, fazer ali a mistura daquela amostra para homogeneizar aquela solução. Após isso, vai ocorrer ali a filtração, né, com a utilização de gases, tá? Então ocorre aqui, como na imagem, a filtração dessa solução ou suspensão, na verdade, tá? Posteriormente, vão ser adicionadas mais águas, né? Água, na verdade, naquele cálice em que está contido a amostra. Esse volume vai ser completado e então vai entrar em uma fase de repouso por 2 a 24 horas. De modo que o ideal seja o quê? 24 horas. Então vai passar um tempo de repouso. Posteriormente, vai ocorrer então a sedimentação aqui ao fundo do cálice. Veja que ocorre a sedimentação, tá? Dessa porção mais concentrada aqui, está ali contido os parasitos intestinais, tá bom? Então, vai ocorrer então a coleta desse sedimento e vai ser analisada ao microscópio, tá bom? Então, o que vai ser analisado aqui de fato vai ser o sedimento naquela solução. Esse sedimento vai ser então corado com Lugol e passa para o microscópio para a identificação de cistos de protozoários ou larvas de helmintos também, tá? Então, esse método é um método bastante empregado, que é o método chamado de sedimentação espontânea. O próximo método, ele é um método que já faz ali a centrifugação, a sedimentação por meio de um processo de centrifugação, tá? Então, vimos que no método de sedimentação espontânea, basicamente essa amostra, juntamente com água, ela vai ficar em repouso, então vai sedimentar de forma espontânea. Já que na sedimentação por centrifugação, para que ocorra essa sedimentação, vai ser feito então o processo de centrifugação. Então vai ocorrer o auxílio da utilização de centrífugas para, né, aumentar ali aquela sedimentação e ser realizado de forma mais rápida também. Esse método de sedimentação por centrifugação ele é também chamado de método de Blagg, MIF-C ou de Rich, mais comumente chamado de método de Rich, tá? Com utilização de formol a 10% também pode ser utilizado. E ele consiste então em um método de pesquisa de ovos e larvas de helmintos, cistos e alguns oocistos de protozoários. Então, basicamente, também faz a pesquisa desses tipos de parasitos porque consiste ali na centrifugação e análise do sedimento. Por quê? Porque esses tipos específicos de parasitos pesquisados, eles possuem um tamanho maior, né? Então, devido a isso, eles vão sedimentar ao fundo daquela solução, tá? No caso de pesquisa de oocistos de Cryptosporidium, vai ser necessário, então, um maior tempo de centrifugação para que seja positivado no caso da presença desse tipo de oocisto, tá? E quais são os passos para a realização da técnica de sedimentação por centrifugação ou método de Rich? Basicamente, essa amostra ela vai ser conservada, tá? Ela vai ser colhida com a presença de um conservante, que é o conservante MIF, como vimos na aula anterior. Vai ocorrer, então, a suspensão, certo? Dessa amostra juntamente com o conservante. Vai ocorrer, então, uma filtragem com gases e, após isso, esse material vai ser transferido para um tubo cônico, justamente por quê? Porque esse tubo cônico é o que vai passar, então, pela centrífuga, tá? Após isso, vai ser, então, acrescentado 4 a 5 ml, no caso de éter sulfúrico, tá bom? Éter sulfúrico. Agitar, centrifugar também, então vai passar para a etapa de centrifugação, que é o princípio do método, e depois disso inverter e depositar o sedimento. Então o sedimento ali, que é o que ficou no fundo, tá? Então veja que há a presença aqui de sedimento, tá bom? Essa porção sobrenadante, após a centrifugação, ela vai ser então
desprezada e vai ser então revertido aqui o sedimento na lâmina, juntamente com salina e ou lugol, dependendo se vai então haver a coloração ou não, cobrir com a lamínula e examinar. Então, basicamente é isso. O que diferencia ali da etapa de centrifugação, na verdade, sedimentação espontânea, o método de Hofmann, é justamente a utilização de conservante, também de éter sulfúrico e a questão da centrifugação, tá? Então, ocorre aqui uma centrifugação, como até o próprio nome já diz. Uma informação importante sobre esses métodos é que, basicamente, é preciso saber, então, o nome do método, que é importante, né? Quando fala-se em prova a respeito desse assunto. É importante saber o nome do método, tá? Tanto o nome, né, que é utilizado no princípio, por exemplo, sedimentação espontânea, associa o que? A Hofmann. Então tem essa associação tanto do nome do princípio como do nome da pessoa ali, do cientista, do estudioso que idealizou aquele método, tá? Assim como também é importante saber a substância que é utilizada, porque vamos ver, né, que os métodos, a maioria deles possuem uma substância específica ali que é utilizada somente naquele método, ou um princípio básico específico. Então, de acordo com isso, é importante fazer associação também, porque isso é de fato cobrado, tá? Então ali, na sedimentação espontânea, que foi o primeiro método, temos basicamente essa associação aqui com o método de Hofmann, tá? E basicamente o próprio nome já diz que é feita de forma espontânea. Já aqui na sedimentação por centrifugação, temos aqui os nomes, mais especificamente o método de Ricci, tá? E é através da utilização de éter sulfúrico e também, como o próprio nome diz, através da técnica de centrifugação. Já o próximo, né, tipo de técnica utilizada é através da flutuação espontânea. Então, o nome da técnica é flutuação espontânea ou método de Willis, tá? Então, é importante, mais uma vez, decorar ou, de fato, aprender a associar esse nome ao nome do método, tá? Tanto o nome do método, que é aqui quem desenvolveu o método, como o princípio desse método. E a substância que é utilizada. Aqui, nesse caso, vai ser o quê? Uma solução saturada de açúcar ou sal NaCl, tá? Então, é importante aprender esses tópicos também, que isso é bastante cobrado. Nesse caso, o método de flutuação espontânea, ele faz o que? A pesquisa de ovos leves, tá? Principalmente de ancilostomídeos. Então, o que acontece? O método de Willis, ele, através da mistura, né, de amostra com solução saturada de açúcar ou sal, esses ovos leves, eles vão fazer o que? Eles vão flutuar, então eles vão para a porção ali superior dessa mistura ou dessa solução e assim vão ser identificados. Como vão ser identificados? Vai ocorrer então a inserção de um volume até a borda desse recipiente, tá? Após isso, uma lâmina vai ser colocada aqui, veja na imagem que uma lâmina é colocada na porção superior em contato com o líquido. Então, há esse contato com o líquido. Essa solução vai, então, ficar em repouso por 5 minutos. E, após isso, veja que, como trata de um ovo leve, ovo de ancilostomídea, ele vai o quê? Vai flutuar, tá? Então, flutuando, ele vai entrar em contato com a lâmina que está aqui em contato com essa solução, tá bom? Então, ele vai aderir a essa lâmina e, posteriormente, essa lâmina vai ser retirada e vai ser examinada. Então, basicamente, o método, ele constitui da utilização de solução saturada de açúcar ou sal para que ocorra a flutuação espontânea. Então, veja que aqui não há nenhum processo especial, digamos assim, tá? De utilização. Então, basicamente, esse método, ele faz a utilização ali de solução saturada de açúcar ou sal e pesquisa principalmente ancilostomídeos, que são o quê? São ovos leves, tá bom? O próximo método, o método de Schetter, ou flutuação no açúcar, que ele é similar
ali ao método de Willis, porém ele tem algumas distinções, como por exemplo, ele faz a utilização do processo de centrifugação, tá? Então nesse método temos que ele é realizado para pesquisa de oocistos de coccídeos. Esses coccídeos aqui são o quê? São o Isospora são o Cryptosporídeo parvo, também o Ciclospora, tá? Então esses tipos específicos que são pesquisados com essa metodologia. E quais são os passos que são realizados nesses métodos? Então temos aqui que são feitas misturas de partes iguais, tanto de amostra quanto solução fisiológica de NaCl. Então veja que ele utiliza ali substância similar, né, a mesma substância, no caso do método de Willis. É feita a filtragem dessa suspensão, tá, em gases dobrados, ali no caso vão servir como filtro, e após isso vai ser então inserida em tubo de centrífuga pela metade, que vai ser então completada com solução de açúcar, tá? Com solução de açúcar. Posteriormente vai ocorrer a vedação com a utilização de uma lamínula de plástico ou papel celofane, que vai então ser fixado nessa porção então superior e centrifugado posteriormente. Então vai ocorrer a centrifugação por 5 minutos a 1500 RPM. Isso, tá, é só para critério de informação mesmo. Vai ocorrer a centrifugação e posteriormente vai ficar em repouso durante 1 hora. E essa lamínula que ficou na parte superior, tá? Essa lamínula que ficou aqui na parte superior, ela vai ser então retirada e vai ser colocada sobre uma lâmina, tá? Para que seja então analisada. Então vai ocorrer essa retirada dessa lamínula, porque vai correr através desse processo, mesmo com a centrifugação, esses ovos leves ou cistos, no caso aqui, que a técnica ela faz a utilização para pesquisa de oocistos de coccídeos, então vai ocorrer a flutuação e ela encosta então nessa lamínula utilizada, tá? E ela então vai ser colocada sobre uma lâmina que vai ser analisada, tá bom? Então esse método também é um método similar ali, baseado no método de flutuação, no princípio da flutuação. Agora temos um método também bastante importante e bem cobrado, que é o método de Fausch, ou método de centrifugoflutuação, tá? Veja que ocorre a flutuação através da utilização da centrífuga, né? O processo de centrifugação. Esse método ele é feito para pesquisa de cistos, alguns oocistos de protozoários e ovos leves. Então veja que há, de certo modo, uma semelhança na utilização desses testes que estamos estudando aqui. E basicamente ele é bem empregado no caso de suspeita de ameba ou giardíase também. Ele é bastante empregado, tá? E como é feito esse teste? Então ele é feito com a diluição de amostra em água, homogeneização. Após isso vai ocorrer a filtragem e vai ser transferido para um tubo de hemólise, justamente para que ocorra a centrifugação. Então vai ocorrer uma primeira centrifugação, tá? Então veja aqui que há na imagem a representação dessa solução em tubo de hemólise que vai ser centrifugado. Então ocorre primeiramente essa centrifugação, depois vai ser desprezado o sobrenadante, tá? E ressuspender no caso ali, o que ficou no fundo do tubo de hemólise, no caso que vai ser então, né, o sedimento, tá? Então é importante que ocorra justamente essa etapa que vai ser desprezado o sobrenadante, vai ser então ressuspendido aquela solução, aquela porção que ficou no fundo, tá? Ficou bem no fundo do tubo de hemólise, justamente para que ocorra uma maior concentração. Por quê? Porque vai ser novamente centrifugado e posteriormente faz esse processo, né, por volta de 2 ou 3 vezes, e após isso vai ser então adicionado uma solução que é a solução de sulfato de zinco a 33%. Então lembra que eu falei que é importante associar
o nome do princípio, a técnica, assim como também a substância utilizada. Então, nesse caso do método de Faust, essa substância, sulfato de zinco a 33%, ela é, né, a solução que é utilizada como princípio desse método, e devido a isso ela é bastante cobrada em prova, tá? Então esse método de Faust associe a solução de sulfato de zinco a 33%. Após essa adição de sulfato de zinco, vai ser feita novamente uma centrifugação e depois isso vai ser retirada a parte superficial com alça de platina, tá? Como aqui na imagem está sendo demonstrado que há essa retirada dessa parte superficial, vai colocar posteriormente em lâmina, adicionar Lugol e vai examinar. Então aqui vai ser feito através da porção superior, que vai ser retirada por meio da utilização de alça de platina. Então utiliza essa porção superior, justamente associada ao nome da técnica, que é o que? Centrifugoflutuação. Então ocorre a flutuação após processo de centrifugação, tá bom? E associar mais uma vez a solução de sulfato de zinco a 33%. Agora um método também que é bastante cobrado, que é o método de Berman-Moraes. Esse método, que ocorre? Ele é bastante cobrado, por quê? Porque ele é associado à pesquisa de estrongiloides estercorales, tá? Então há essa grande associação. Então, diversas questões perguntam qual método específico para a pesquisa de estrongiloides estercorales. Aí o que? Método de Berman-Moraes, tá? Então, há essa associação. E esse método é feito através do que? Da migração ativa por hidrotropismo e termotropismo positivo. Então, o que acontece? Esse método ele faz então a utilização de água, né, a temperatura ali elevada por volta de 50 graus, 45, 50 graus, que entra em contato com essa amostra e ocorre justamente o que? A migração, tá? A migração dessas larvas através do termotropismo, e elas vão se concentrar na porção inferior, que agora como vamos ver como ocorre essa pesquisa de estrongiloides estercorales, ou também de trofozoito aqui de Balantidium coli, também, mas ela é mais associada ao que? Ao estrongiloides estercorales, tá? Então falou em método de Berman-Moraes, associar estrongiloides estercorales e termotropismo positivo aqui também, porque é a técnica, né? É o princípio da técnica de fato que é realizado. Então, como é feita essa metodologia? De fato, a amostra, uma porção da amostra de 8 a 10 gramas, ela é colocada em gases dobradas, tá? Sobre um funil de vidro contendo tubo de borracha. Então, veja que ocorre aqui a utilização de um instrumento específico, porque ocorre que há aqui a presença de um funil, tá? E posteriormente há o que? Um tubo de borracha aqui. Esse tubo de borracha, por quê? Porque vai ocorrer aqui a obliteração. Esse tubo de borracha ele vai ser comprimido aqui justamente para não descer essa amostra e ficar o que? Armazenado aqui nessa porção mais baixa, aqui nessa porção final, tá? Na extremidade inferior, no caso. Então, esse funil de vidro, ele contém esse tubo de borracha conectado à extremidade inferior. Vai ocorrer a compressão do tubo de borracha, certo? Nessa extremidade, na extremidade inferior ali, justamente para prender, segurar essa amostra, essa mistura. Juntamente com essa amostra vai ser inserido o que? Água aquecida, por volta de 45 graus Celsius, então vai ocorrer essa adição de água aqui, e posteriormente vai passar por um período de repouso. Depois desse período de repouso, vai ser coletada uma quantidade de 5 a 7 ml de água para um tubo de centrífugo. Então veja que ocorreu a adição de água e já que foi obliterado aqui, essas larvas elas vão migrar por termotropismo positivo até a porção final aqui, tá? Dessa borracha, até quando vai ser liberada essa
essa obliteração aqui, tá? Essa compressão vai ser liberada e com isso vai ser retirada essa água contendo essa porção final aqui, tá bom? Então isso vai para um tubo de centrífuga onde vai ser centrifugado e posteriormente vai ser retirado o sedimento para ser analisado com o Lugol, tá? Então isso faz com que aumente a sensibilidade para a pesquisa de larvas de estrongiloides stercorales, tá bom? Então esse método ele é bastante utilizado nesse caso específico. Gravar bem esse método, tá bom? O próximo método ele é um método similar, tá? O método de Bernoulli, que é o chamado de método de Rugai. Ele é bastante similar. Ele se baseia aqui nos mesmos princípios, tá bom? Só que ele é feito com algumas diferenças. Então, assim como no método anterior, que era o método de Bernoulli, ele é feito com fezes frescas, formadas ou pastosas. Não são utilizados conservantes, tá? Então não é ideal que se utilizem conservantes e a refrigeração, ela diminui a viabilidade, claro. Tá? Por quê? Porque essa refrigeração ela vai diminuir a atividade daquele verme que está sendo pesquisado. De modo que quando esse verme ele é pesquisado em lâmina ali, pode então ser visualizado até movimentação quando está sendo feita essa pesquisa. Então ele pode ali se movimentar, o que facilita nessa identificação. E como é feita essa metodologia? Então, ocorre que como na amostra, né, dessa imagem está desempenhado aqui, demonstrado, ocorre que essa amostra ela vai ter sua tampa retirada e vai então ser envolvida com gases dobrados, tá? E com isso vai ocorrer então essa abertura ela vai ficar voltada para baixo, de modo que o recipiente fique aberto e com a tampa, no caso, voltada para baixo, tá? Em um cálice de sedimentação, é um cálice similar ali ao cálice na técnica de Hofmann. Vai ocorrer então que água aquecida por volta de 45 graus também, como no método de Bernoulli, vai ser ali colocada em contato com a amostra, tá bom? E vai passar por 1 hora de repouso. Então, veja que também baseia-se no método de termotropismo positivo, tá bom? Veja que a água aquecida ela vai entrar em contato com essa amostra, tá bom? E as larvas que estão contidas nessa amostra elas vão então migrar para a porção ali inferior desse sedimento, no caso, que vai ficar aqui na porção do sedimento, tá bom? E esse sedimento, ele vai ser então retirado. Então, com a pipeta de Pasteur, você vai aqui retirar esse sedimento e vai então analisar ao microscópio. Então, esse método também bastante similar ali ao método de Bernoulli e faz também a pesquisa de larvas de estrongiloides stercorales, tá? Então aqui, já na próxima aula, vamos falar sobre os métodos quantitativos. Todos esses métodos que vimos anteriormente, eles são métodos qualitativos. Então são métodos que vão identificar a presença ou não de parasito, né? O método de Willis, de Hofmann, método de Bernoulli, de Rugai, de Ritchie. Então os métodos que vimos anteriormente são todos métodos o quê? De qualificação, né? Agora os próximos métodos, que temos basicamente 2 métodos, sendo que o método de Catucates, que é o que vamos falar da próxima aula, o próximo no caso, ele é então o mais utilizado, tá? Então esses métodos eles visam que a quantificação desse parasito naquela amostra, tá? Então já que finalizamos essa parte dos métodos qualitativos, já na próxima aula vamos falar então desses métodos quantitativos, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Lembra sempre dessa associação, tá? Do nome do método, nome de quem idealizou aquele método, juntamente com o nome do princípio, né, do método e com a substância que é utilizada ali, tá bom? Então faça sempre essa associação, por quê? Porque isso é importante no momento da prova, tá? Então eu espero que tenha entendido e na próxima aula já vamos tratar dos métodos quantitativos, tá? Então até a próxima aula.